Pessoal, então vamos ir dando início aqui devagarzinho, a gente ir embalando aos poucos. O que eu tinha falado com vocês na semana passada? Eu tinha encerrado a unidade 3 e eu só iniciei a unidade 4, fala de motivação, né? São teorias motivacionais. Eu falei com vocês que eu ia iniciar hoje aqui, já direto aqui na pirâmide de Maslow. Gente, essa pirâmide de Maslow é muito bonita, é muito importante mesmo que vocês estudem isso, tá? Para a questão da liderança de vocês, em algum momento na vida, assumirem cargos de liderança nas empresas aí, vocês precisam entender bem disso aqui. Eu vou tentar falar isso devagar aqui hoje, dada a importância que eu acho que eu dou a esse assunto, que eu vou tentar dar alguns exemplos para vocês de como que isso deve ser aplicado dentro das organizações, como é que as empresas deveriam usar, porque tem muita empresa. Esse assunto, eu acho assim, tem muita gente que vê esse assunto aí, mas não entende exatamente o fundamento disso aqui e acaba não aplicando como deveria, ou nem aplica. Poucas as pessoas assim, que eu já vi que elas realmente trazem esses conceitos da teoria de Maslow na cabeça, aplicam isso realmente, levam isso a sério, porque realmente é muito sério isso aqui, é uma coisa muito interessante. Se você entender o conceito, saber aplicar isso aqui, você vai estar trazendo o seu time para perto de você, para dentro da empresa, vai fazer o pessoal trabalhar motivado, você vai estar realmente atendendo de forma satisfatória as necessidades que as pessoas têm na vida. E se você não usa, não aplica isso aqui, isso realmente gera insatisfação, sabe, dos funcionários. Depois eu vou mandar um vídeo também que eu tenho de uma consultora que ela fala sobre isso também de uma maneira bem legal, tá? É até meio parecido a forma como que ela fala, mas cada um fala de uma forma, né? Cada pessoa tem a sua forma de passar a mensagem. Então, é bom que eu compartilhe com vocês também essa mensagem dessa consultora. Vocês vão entender direitinho esse assunto aqui, tá? Então, vamos devagarzinho para a gente entender. Pirâmide de Maslow foi criada, se eu não me engano, lá por volta dos anos 50. Isso já tem um tempo já que foi criado. Maslow foi um psicólogo que criou essa teoria, e ele estudava a motivação do ser humano. O que motivava as pessoas no meio corporativo, né? O que as empresas precisavam entender, o que as empresas precisavam aplicar, né, para manter seus funcionários motivados. Então, ele parou para estudar quais são as necessidades dos seres humanos, o que motiva as pessoas, o que desmotiva as pessoas. E no final de anos de pesquisa, ele apresentou esse estudo aí, que ele colocou dentro de uma hierarquia, né, essas necessidades humanas. Ele separou em 5 necessidades. Essas duas aqui de baixo, aqui, que são a base da pirâmide, vou falar das duas de uma vez, e depois eu vou dar exemplos. Tá? Então, por favor, tentem prestar atenção, e entender, né? Vamos com calma, eu gosto de ir com calma nisso aqui, para que isso fique bem claro para você. Né? Então, assim, em primeiro lugar, aqui na base da pirâmide, ele percebeu que as pessoas precisam... É a base de tudo, você tem as suas necessidades fisiológicas. Todo ser humano, então, primeiro vamos pegar a luz do ser humano em si, né? O ser humano ele tem as suas necessidades fisiológicas, que é de alimentação, né? Nós precisamos comer,
nós precisamos beber água, né? Respirar, dormir, são as nossas necessidades fisiológicas básicas. Se você não se alimenta bem, como é que você vai trabalhar bem? Se você não dorme bem, como é que você vai trabalhar bem? Se você não tem um salário adequado que lhe proporcione se alimentar bem a sua família, né? Vocês terem... Precisa, em primeiro lugar, ter essas necessidades que são as mais básicas do ser humano. Em primeiro lugar de tudo, você precisa respirar, comer, beber, dormir, né? São as necessidades mais básicas. Se você não supre essas necessidades, não tem a menor condição de você ter uma vida satisfatória, de você estar motivado para a vida, para o trabalho, tá? Depois, daqui a pouquinho eu vou dar exemplo. Vou falar da segunda junto aqui, ó. E aí depois eu paro e vou dar exemplo. Atendidas as primeiras necessidades básicas, você conseguindo respirar, comer, beber, dormir. Deixa eu desligar meu WhatsApp aqui, ele fica fazendo barulho. Você tendo essas primeiras necessidades mais básicas atendidas, comer, beber, dormir, respirar, né? Aí você passa a buscar as próximas necessidades que são de segurança. Você quer ter uma vida segura, uma vida tranquila, tá? Então, o que é que isso tem a ver? Vamos parar por aqui para a gente ir mostrando. O que é que isso tem a ver com as empresas? E onde as empresas falham. Gente, isso... não estou brincando, não. Eu mais vejo, e vou dar exemplos, tá? Eu não vou citar aqui empresa nenhuma, eu vou dar exemplo de coisas que eu já vi empresas fazerem. Ou deixar de fazer. O que isso tem a ver, então? Se a pessoa precisa morar bem, comer bem, beber, né, ter essas suas necessidades mais básicas aqui, ela precisa ter um salário adequado, tá? Então, pessoal, eu sei que não é... então o que a empresa tem que fazer, professor? Tem que chegar a aumentar o salário de todo mundo, para que todo mundo possa ter uma vida digna? Gente, a teoria não é bem isso, não. Não é chegar e sair aumentando o salário sem ter condições, para que todo mundo tenha... Infelizmente, as empresas elas têm as suas limitações de recursos também. Mas o que o Maslow identificou é que as empresas elas precisam prestar atenção, dar atenção aos seus funcionários. Sabe? Prestar atenção, dar atenção. E entender o que os funcionários estão passando para a empresa entender como ela pode ajudar, o que ela pode fazer. Então, vou dar um exemplo aqui para você que eu já vi. Eu vou dar exemplo, primeiro aqui, um exemplo bonito que eu já vi. Sabe, eu já presenciei. Uma empresa aqui do Rio de Janeiro, o que estava acontecendo? Num determinado momento, a empresa percebeu, o RH percebeu que uma boa parte dos funcionários, sabe, eles estavam apresentando problemas, o desempenho deles estava ruim, e eram bons funcionários. A empresa percebia que eles estavam desmotivados, o resultado não estava bom, a pessoa não estava batendo suas metas, cumprindo suas obrigações como deveria, não estava dando o retorno, isso é uma boa parte dos funcionários. Não estava dando o retorno que a empresa precisava, e eram bons funcionários. E aí o RH começou a fazer um trabalho de pesquisa interna. A empresa se preocupou, não é? O funcionário não está dando o retorno que a empresa precisa, mas é um bom funcionário, não é chegar e mandar embora. Vamos ver o que é que está acontecendo. A empresa prestou atenção e procurou entender. Então, foi feita uma pesquisa interna, o RH conversou com todos os funcionários da empresa
e identificou uma coisa que já estava mais ou menos desconfiado do que seria. Era um momento de uma crise econômica muito séria que nós passamos aí no passado aí, que, assim, é igual agora esse momento que a gente está vivendo. Imagina a crise econômica que vai virar daqui uns tempos aí, dessas empresas e tal. Foi um momento difícil aí também, e que a empresa descobriu que praticamente quase todos os funcionários estavam endividados, e altamente endividados. Tinha funcionário na empresa que o cara já estava usando o cheque especial dele todo, endividado com cartão de crédito. Então, você vê, cheque especial é um juro altíssimo. Aí, então, o que acontecia? O salário do funcionário caía na conta no início do mês, uma parte já era para cobrir o cheque especial, juros. Né? Porque o juro do cheque especial já cai na conta, lá já fica negativo a conta da pessoa. Aí, a hora que o salário cai, já cobre aquele negativo, já vai lá, uma boa parte. 40% do salário do cara, pum, já vai para cobrir o juro do cheque especial. O resto que sobrou de salário do cara, o funcionário pagou o aluguelzinho dele lá, as despesas, faz uma compra para casa, acabou o salário da pessoa. A pessoa no dia 5 recebeu o salário dele, no dia 6 já está dura. Essa era a realidade. Gente, e hoje, se a gente for olhar a situação aí, ó, nem precisava estar envolvendo esse coronavírus agora, não. Isso aí, gente, o nosso país parece que não sai muito dessa crise, não. A gente vem aí anos e anos e anos de crise financeira. O salário do brasileiro, a gente sabe que o salário do brasileiro não é lá grandes coisas. A classe operária mesmo, que é a base da empresa, são salários baixos. E uma boa parte do trabalhador brasileiro vive nessas condições. A pessoa recebe o salário no dia 5 e dia 6, ela já entra de um lado e sai do outro, aquela história. Já paga as contas dela, e aí o que é a vida da pessoa? O resto do mês duro, o resto do mês sem dinheiro. A pessoa não tem dinheiro para nada. Então, e assim, morrendo, ainda rezando ainda para o filho não ficar doente, para não acontecer nenhum acidente, porque se precisar de R$20 para comprar um remédio, não tem. E aí eu te pergunto, como é que uma pessoa trabalha com uma vida dessa? Então, olha o que essa... Vamos voltar para a empresa lá. O que a empresa lá fez? Ela parou, se preocupou, que só do funcionário ver que a empresa está se preocupando, já é uma motivação para o funcionário, já. Porque a pior coisa que existe é o funcionário estar lá na lona, duro, sem dinheiro, perceber que a empresa está pouco se lixando para a vida do funcionário, não está nem um pouquinho preocupado. Eu já vi empresa aí que o cara fala, isso aí, a empresa não tem nada a ver com a vida do funcionário, isso é um problema pessoal do funcionário. Como assim é um problema pessoal do funcionário? Sabe? E aí, então, aí que causa mais desmotivação ainda, é o funcionário perceber que a empresa pouco se lixou com o problema do funcionário. Né? Então, o que essa empresa lá fez? Ela identificou que o funcionário estava todo mundo endividado, devendo cheque especial, devendo cartão de crédito. O funcionário relatou para o RH que chegava dia 5, recebia o salário, pagava as contas e acabava o dinheiro todo e não tinha dinheiro para outras contas, tinha que ficar postergando conta para frente, tinha que escolher qual conta que ia pagar, qual que é a situação mais crítica que tinha, e não tinha dinheiro, fazia uma comprazinha mal feita para o mês de alimento, né? Que dava até lá para o dia 15, já acabava a alimentação, já, o cara não sabia o que... Passava o resto do mês com a família comendo arroz e feijão. O que o RH fez? Fez um estudo sobre isso, levou para a diretoria da empresa, O que a empresa fez? Pagou, então, as contas dos funcionários e deu dinheiro para os funcionários? Não. Eu falei aqui, não é que a empresa tem que, então, pegar e aumentar salário e pagar as contas do funcionário. Não. Mas a empresa se preocupou. O que a empresa fez? Contratou um profissional da área de finanças pessoais para fazer um treinamento interno em finanças pessoais,
para ensinar para o funcionário como ele ia reprogramar a vida financeira dele e da família dele para que ele conseguisse pagar as principais dívidas que tinham, que os cartão de crédito e juros especial está comendo o dinheiro da pessoa toda, que eu juro disso, ele come o dinheiro da pessoa, né? Os casos mais graves, a empresa pegou e fez um estudo, pediu o RH para identificar o problema de cada um da empresa. Os casos mais graves, a empresa fez um empréstimo, sim, para o funcionário, não é deu dinheiro para o funcionário, fez um empréstimo, parcelou a perder de vista, parcelou em 24 meses, descontando no salário da pessoa, mas fez um empréstimo para a pessoa pegar e pagar o cheque especial, o cartão de crédito, as dívidas mais pesadas, que estavam onerando mais, que aí, em vez da pessoa pagar o juro do cartão de crédito, do cheque especial, ela paga um empréstimo para a empresa. E aí, daqui a pouco, ela liquida a dívida. Porque o problema de cheque especial, cartão de crédito, você vai pagando aquilo, e a dívida não acaba nunca. Fica o resto da vida aquilo. Fica o resto da vida pagando aquele juro, e a dívida mesmo você não paga. Então, a empresa fez isso, chamou a pessoa, fez um levantamento, qual que é a sua dívida de cartão de crédito? Qual que é a sua dívida de cheque especial? Tanto. Então, vamos fazer o seguinte, a empresa vai te emprestar esse dinheiro, você vai pagar aquilo no banco, vai trazer o comprovante que aquilo foi liquidado, e aí nós vamos parcelar para você ir pagando sem juros para a empresa ao longo de 2 anos, 3 anos, tempo que precisasse. Que aí daqui 2 anos, daqui 3 anos, acaba também a dívida. Né? Então, fez um empréstimo para aqueles casos mais graves, para descontar na folha, e fez um treinamento interno para a pessoa aprender a reprogramar suas despesas familiares. Todo mundo aprendeu, né? O funcionário aprender, receber o salário dele, fazer a compra do mês num lugar mais barato, de forma mais econômica, as outras contas que ele tem que pagar, planilhar essas despesas, porque às vezes é só falta de um controle. A pessoa recebe, sai pagando, gastando dinheiro dela, quando ele gastou o dinheiro dela sem ver, gastou com o que não era necessário, ficou coisas urgentes ali que o cara deixou de pagar, que geram juros para ele, sabe? Então, era só um planejamento, às vezes. Então, o cara teve um curso de treinamento em finanças pessoais, aprendeu a reprogramar as suas finanças. Gente, e o resultado disso foi impressionante. Sabe? Depois de um tempo, a empresa percebeu que foi válido. Que as pessoas, sabe, saíram daquela situação de dívida pesada, pagaram suas principais dívidas, aprenderam a reprogramar sua vida e passaram a viver mais felizes com isso. Sabe, gente, deixa eu só arrumar um negócio aqui rapidinho, peraí. Gente, eu passei a minha vida inteira vendo, e eu também, gente, eu já passei por situação assim parecida. E hoje, graças a Deus, eu estou com uma vida um pouco mais tranquila, mas já tive minhas fases aí dificílimas. Há quantos anos eu passei aí antes de ser promovido, antes de dar aula? Eu vivia com meu saláriozinho lá, que era baixinho, não tinha dinheiro para nada. E via meus colegas de trabalho também, lá na empresa que eu trabalhava, na mesma situação. Sabe, o funcionário, eu via lá a gente, e eu também já passei por situação assim, de receber lá no dia 5, dia 6, pagou as contas, acabou o dinheiro, aí eu também já aproveitei o Vale Alimentação, tinha um lugar que aceitava lá para fazer compra, pegava o Vale, fazia uma comprazinha para casa, já gastava também o Vale Alimentação. Gente, dia 10, o dinheiro já tinha acabado tudo, eu e outros colegas de trabalho. Não era só eu, não. Um monte de gente da empresa era assim. Dia 10, não tinha mais um centavo. Tinha um vale-transportezinho para ir para o trabalho, e eu via colegas meus, e às vezes eu também, levava bolacha, biscoito de casa para casa, de casa para o trabalho, chegava na hora do almoço, não tinha dinheiro para almoçar,
ia na esquina lá, comia aquela promoção, uma coxinha com um suco, uma coxinha com um copo de suco, aquilo ali é o almoço da pessoa, até aguentar. Aí, durante a tarde, comia biscoito, até aguentar chegar em casa, para chegar em casa e fazer um arroz com feijão, uma carne, para poder comer um prato de comida. Isso, eu já passei por isso. E a vida inteira eu vi colegas de trabalho nessa situação fazendo isso. Muita gente da empresa, o mês inteiro dessa forma. O cara só se alimentava bem no dia que recebia o salário dele, vale a alimentação dele. Aí ficava uns 2, 3 dias comendo bem. Daqui a pouco acabava tudo. O resto do mês inteiro, até o dia 5 do outro mês. Um mês inteiro. A pessoa se alimentando mal, comendo mal, sabe? Aquilo, gente, imagina. E a empresa nem um pouquinho preocupada com aquilo. Às vezes a empresa sabia, fingia que não estava sabendo. E eu já vi diretor de empresa falar, isso é um problema do funcionário, não é um problema da empresa. Sabe, se o cara é descontrolado financeiramente, o que a empresa tem com isso? Eu já vi empresa falar isso. Gente, sabe, igual eu falei aqui, não é que a empresa precise chegar e dar aumento de salário para a pessoa e dar dinheiro para a pessoa, não é isso. Mas, no mínimo, a empresa se preocupar, chamar o funcionário e falar, funcionário, tenho percebido, né, que você está comendo coxinha com suco no almoço, está passando por uma fase difícil, o que está acontecendo, como que a empresa pode ajudar, trazer uma pessoa de fora, igual essa empresa fez, para dar uma palestra, um curso para o funcionário, para ajudar o funcionário a equilibrar suas despesas. Se o problema é esse, o dinheiro não está dando, ensinar o funcionário, mostrar para ele que ele pode, então, se for o caso, fazer uma quentinha bem feita em casa, levar para o trabalho, para que pelo menos ele possa comer uma comida decente, que são necessidades básicas, alimento. Né? A pessoa precisa se alimentar bem. Como é que o funcionário vai passar o mês inteiro trabalhando, almoçando coxinha com refresco e comendo biscoito durante a tarde? Como? Sabe? A pessoa fica desnutrida, mal-humorada, sabe? Isso traz outros problemas, acarreta outros problemas. A pessoa não vai produzir. Isso traz infelicidade, gente, é frustrante. Imagina, para um profissional de uma empresa, o cara trabalha, sabe? Trabalha, dá o sangue dele lá, percebendo que ele passa o mês todo sem dinheiro para comer bem, sabe? Ter uma vida digna. É uma questão de dignidade. Então, o que a empresa tem que fazer é prestar atenção, dar atenção, tentar ajudar. Porque o simples fato da empresa estar se preocupando, está tentando ajudar, está preocupada com o funcionário, está mostrando preocupação com o funcionário, isso já na estima da pessoa, sabe? Aí procurar meios de ajudar o funcionário a sair dessa situação. Outra coisa, a questão da segurança. Quantas vezes eu já vi por aí afora, e aqui, se a pessoa já atendeu aquelas primeiras... voltando, mais uma coisa. Desculpa, mas é porque eu vou lembrando. Outra necessidade fisiológica básica, dormir bem. Gente, eu já vi uma pessoa o tempo todo sonolenta no trabalho, sabe? Você percebe que o funcionário está cansado. Ele não está dormindo bem. Alguma coisa está acontecendo. E aí, sabe o que eu já vi o patrão fazer? Chama o funcionário e solta os cachorros no cara. Chama o cara de preguiçoso. Ele vive dormindo na mesa dele. Eu já percebi. Já vi pela câmera aqui, dias aqui, que você estava dormindo na sua mesa lá e humilha a pessoa, sabe? Fala um monte de desaforo para a pessoa. Quando, na verdade, gente, o cara tá com um problema sério em casa.
é um filho doente. Gente, ninguém vai para o trabalho e tem prazer em ficar dormindo lá no trabalho, faz isso de maldade com a empresa, não. O cara tem algum problema. O que a empresa precisa é prestar atenção, entender, chamar essa pessoa, falar, fulano, olha só, eu tenho percebido que você anda muito cansado. O que está acontecendo? Tenho percebido que eu já vi você, um dia aí que você parece estar com sono. Eu cheguei a ver você cochilando lá na sua mesa, lá. Não está dormindo bem? O que está acontecendo? Você está com algum problema em casa? Há alguma coisa que a empresa possa fazer para te ajudar? Encaminha o cara para o RH, fala com a menina do RH, o RH, fulano de tal, tem percebido aqui que ele parece que está com algum problema em casa, não está dormindo. Se a pessoa está chegando com sono no trabalho, é porque não está dormindo bem. Todos nós precisamos de dormir, é uma necessidade do nosso organismo. Se você não dorme bem, isso traz uma série de problemas fisiológicos para a sua vida, não dormir bem. Nós sabemos que o ser humano precisa aí de 7, 8 horas de sono por dia. Se não dormir o suficiente, te traz outros problemas para a sua vida. Então, é entender. Então, é encaminhar para o RH e procurar entender o que está acontecendo com a pessoa. Então, no mínimo, prestar atenção, dar atenção para o problema do seu funcionário. Outra coisa, então, que eu estava falando já, necessidade de segurança. Gente, a empresa se preocupar. Quantos funcionários moram em lugares perigosos, passam por lugares perigosos, até chegar no trabalho? Então, não é que a empresa, então eu vou ter que pagar um apartamento aqui para o cara próximo aqui do trabalho, para ele viver com mais segurança? Não, mas se preocupar. Não é? Se preocupar. Então, quando eu estou falando de segurança aqui, eu estou falando de segurança mesmo, onde a gente vive numa cidade muito insegura, né? As questões de assalto, né? Esses crimes que a gente vê por aí afora. Segurança em plano de saúde, né? A pessoa poder ter um plano de saúde, um plano odontológico, a pessoa poder saber que se um familiar dele adoecer, ele tem um planozinho de saúde para suprir essa necessidade, não vai deixar a família dele na mão. Imagina um funcionário que não está dando conta nem de almoçar direito, e ainda como é que vai acontecer se a esposa dele adoece e o cara não está tendo nem dinheiro nem para almoçar? Quanto mais para pagar um médico. Vai fazer uma consulta médica hoje particular para você ver? Não é impossível um trabalhador. É 300, 400 reais só a consulta. Se precisar fazer exame médico, cada exame aí é até 300, 400, 500 reais. O cara vai gastar R$1.000 aí de exame brincando. Além dos remédios, que são caríssimos. Então, a empresa precisa, né, pensar numa forma de dar um plano de saúde para o funcionário, plano odontológico, que ela puder, estuda um meio, de repente, pelo menos, se a empresa não pode bancar o plano todo, funcionário da família, uma forma, então, de arrumar um plano a uma condição mais em conta, para que o funcionário possa pagar um plano para ele e para a família dele. Porque quando o funcionário vai fazer um plano particular, a ele sozinho, valor. A empresa, em função dela ter 300, 400 funcionários, ou 150 funcionários, ela consegue uma condição muito menor, muito mais vantajosa. Né? Se a empresa não pode pagar para o funcionário, dá um jeito de dividir isso com ele. O funcionário paga uma parte, a empresa paga a outra, pelo menos para ele ter um plano de saúde bom. Né? A questão da segurança. Então, deixa eu te contar um exemplo. Que eu passei numa empresa que eu trabalhei e que eu entrei para defender um funcionário que era um assistente meu e briguei com o diretor da empresa. Olha o que eu já passei. Para exemplificar essa questão da segurança aqui, ó. A gente tinha fechado um contrato lá numa empresa que eu trabalhei e o diretor da empresa, né, a empresa ia passar a administrar o condomínio no dia 1º.
A gente fechou o contrato lá no dia 15, para no dia 1º passar a administrar o condomínio. Então, no dia 1º, a gente tinha que mandar o boleto da cota de condomínio, que é a empresa que emite o boleto da cota de condomínio. Então, e o nosso diretor era chato com isso, com razão ele gostava que no dia 1º o boleto já estivesse lá no condomínio. Era um compromisso que a gente tinha. Só que quem fazia esse boleto não era a gente, era a gráfica. E aí, o que aconteceu? A gráfica atrasou a entrega do boleto. Chegou no dia 1º, o cara da gráfica falou, eu tive um problema na máquina aqui, um problema que a gente teve interno, nós vamos tentar entregar o boleto hoje no final do dia. Mas também não prometemos, não. E o diretor já ficou bem chateado com aquilo, que queria que o negócio fosse entregue lá no dia 1º, mas não era culpa da minha equipe, né? Nem meu e do meu funcionário. Beleza. Chegou no dia 1º, no finalzinho do dia, a gráfica ainda não tinha mandado o negócio. Eu fiquei lá com o meu assistente finalizando o trabalho, era umas 6h30 da tarde. A gente já estava saindo, desligou o computador, estava saindo, vai embora. Chega o menino da gráfica lá com o boleto na mão. Gente, aqui, ó, conseguimos terminar, tá aqui os boletos, pra vocês entregarem no condomínio. Eu falei, não, beleza, agradeci, pegamos os boletos. Aí tinha mais um processinho que tinha que colocar os boletos dentro do envelope, junto com uma outra carta nossa de apresentação, lacrar o envelope, colocar uma etiqueta com o nome do morador. Tinha um processinho, isso demandava um tempo. Aí nós pegamos, já era 6h30 da tarde, falei, fulano, vamos terminar isso aqui, que aí pelo menos amanhã cedo é só mandar o motoqueiro ir lá no condomínio levar. E acontece, gente, um problema. Esse condomínio, ele era, sabe, numa região lá, zona norte do Rio ali, eu não sei exatamente onde era, ali, não sei se era Lins ali, sei lá, sei que é uma região ali perto do Meyer ali, onde o condomínio era próximo de um lugar perigosíssimo. E estava num momento aí, umas épocas aí, eu lembro que estavam as guerras nesses morros aí, estava um problema sério nesses morros, a polícia pedindo para a população tomar cuidado com certas regiões, muito assalto, muito roubo, muita problema de polícia com traficante, uma região meio perigosa. E aí eu e o meu assistente pegamos aqueles boletos, terminamos de preparar. Quando a gente terminou de preparar tudo, já era 8h da noite. Eu virei para o assistente e falei, então tá, então amanhã cedo a gente pede o boleto, ele vence só no dia 10. Aí quando o diretor chegou, vocês terminaram de preparar? Terminou. Tá, então fulano, virou para o assistente meu, fulano, então eu quero que você leve isso lá agora no condomínio. Gente, era 8h da noite. O diretor queria que o cara pegasse a moto dele, pegar esses boletos e levar lá no condomínio. O cara ia sair daqui 8h da noite, ele ia chegar lá no condomínio 9h da noite, numa região perigosíssima. Perigosíssima. E outro, sendo que o vencimento do negócio era só dia 10. Ninguém ia pegar o boleto lá 9h da noite e ia lá na lotérica pagar o boleto. O cara que fosse pagar o boleto, ele ia pagar no outro dia. Outra, o síndico lá nem ia distribuir o boleto naquele dia à noite, ele ia começar a distribuir o boleto no outro dia. Então não justificava o funcionário sair daqui 8h da noite para chegar lá no condomínio 9h da noite para deixar os boletos lá. E eu falei, diretor, cara, entrega. Não, eu quero que se entregue lá hoje. Nós combinamos entregar hoje, vamos entregar hoje. Mas a culpa não foi nossa, a culpa foi da gráfica. E o cara bateu o pé e não quer saber. O funcionário vai levar isso lá. Ou seja, qual a preocupação do diretor da empresa com a segurança? Com a segurança do funcionário? Zero. Gente, o menino fez uma cara de tristeza, de pensar, vou sair daqui essa hora com a minha moto, vou numa região perigosíssima, corro o risco de ser assaltado, roubar minha moto ou de acontecer coisa pior. Ser assaltado lá e o cara ainda me matar. Sendo que não havia a necessidade daquilo.
O boleto podia muito bem ser entregue no outro dia, o vencimento era dia 10 ainda. Sabe o que eu fiz? Eu falei, eu não vou aceitar. Falei, fulano, você não vai levar isso lá hoje, não. Liguei para o síndico. Falei, diretor, peraí, vou ligar para o síndico aqui. Liguei para o síndico, botei no viva voz, na frente do diretor. Seu síndico, o boleto está pronto aqui agora. O senhor acha que há necessidade de a gente entregar isso aí hoje? Ou eu posso entregar amanhã? Que a gráfica atrasou aqui. Ele falou, não, pode ser amanhã, hein? Hoje eu não vou distribuir boleto para ninguém, ninguém vai pagar boleto. Amanhã você entrega aqui. Eu falei, diretor, aqui, ó, não vai entregar lá hoje, não. Passei por cima da ordem do diretor, briguei com ele ficou de cara feia para mim, não aceitou bem aquilo, mas é uma questão da segurança, é da vida do funcionário, gente. E aí, você vê depois o funcionário, a frustração que gerou nele com relação à empresa, por ele perceber que a empresa não estava nem um pouco preocupada com a segurança dele, e a felicidade que ele ficou comigo de ver que eu briguei por ele. E eu livrei a ele de passar por um problema sério, de ir lá levar o troço 9 horas da noite, numa comunidade perigosa que estava numa época de perigo lá, ao redor da comunidade lá. Até hoje, ele lembra disso e me agradece. Nome, daquela vez, cara, você brigou por mim lá, você se preocupou com a minha segurança. Sabe, agora, isso era a função da empresa. A empresa tinha que preocupar com a segurança do funcionário. Então, nesse ramo de administração de condomínio, gente, que eu já vi de empresas que mandam funcionário ir lá em assembleia de condomínio à noite, em locais perigosíssimos. E a empresa nem vai preocupar em pagar um táxi para o funcionário. Não, já vi funcionário, o cara tinha que ir à noite em reunião, porque essas reuniões de condomínio são à noite. O funcionário tinha que sair 7 horas da noite da empresa para ir na reunião de condomínio à noite, num local perigosíssimo. O funcionário não tinha dinheiro para pegar táxi para ir, para voltar. Tinha que ir de ônibus. Aí acabava a reunião lá no condomínio, 11 horas da noite. O funcionário tinha que ficar lá no ponto de ônibus, esperando o ônibus, e às vezes o ônibus demorava. E o cara lá, 11 horas da noite, num local perigosíssimo, correndo o risco de ser assaltado ou acontecer coisa pior. E a empresa nem um pouco preocupada com a segurança do funcionário. Então, vocês estão entendendo o quanto isso aqui, gente, é de extrema, mas extrema importância. E a questão é da empresa prestar atenção, ver o que ela pode fazer. O simples fato da empresa estar se preocupando com o funcionário, sabe? O simples fato da empresa estar se preocupando com o funcionário, gente, já alivia, já ajuda, sabe? O funcionário já vê que ela está preocupada, sabe? Isso aqui, sabe, traz um retorno em termos de motivação. E o não atendimento gera uma frustração. Olha aqui, ó. De cá é você ter as coisas que trazem satisfação. De cá, se você não atende, gera insegurança para o funcionário, né? Se ele não tem benefício, plano de saúde, plano odontológico. A questão da segurança do funcionário. Outra questão importante, gente. Quantas empresas eu já vi por aí que o funcionário trabalha todo o tempo achando que vai ser mandado embora. O cara não tem uma segurança de pensar que ele tem uma estabilidade no emprego. A empresa, o tempo todo ameaçando o funcionário a mandar embora, sabe? Obriga o funcionário a cumprir as suas atividades lá, que senão sempre gera uma ameaça de o camarada perder o emprego dele. Sabe, eu já cansei de ver a pessoa trabalhando com medo. A qualquer momento ela tem medo de ser mandada embora. Como é que a pessoa vai render no trabalho? Como é que ela vai trabalhar motivadamente, fazer a função dela? Como é que ela vai ficar feliz num ambiente de trabalho desse? E tudo isso que eu estou falando, desde o início, pensa bem, não é? Eu não estou falando aqui que a empresa tem que aumentar salário de funcionário, que ela tem que dar dinheiro para o funcionário pagar suas contas. Não. É uma questão da empresa prestar atenção no funcionário. Pegando só para encerrar essa primeira parte aqui, ó. Ó, quantas
empresas a gente vê aqui no Rio de Janeiro que não tem a menor preocupação com a distância que o funcionário mora da empresa que ele trabalha. Sabe? Deixa eu contar uma coisa para vocês. Países evoluídos, como o Canadá, os países da Europa, Suíça, né, Austrália, Finlândia, Islândia, esses países evoluídos, ela não dá emprego para um funcionário se ele mora muito longe. Ela vai analisar. Ó, você tem que pegar 2 ônibus, você vai perder 2h30, 3 horas para chegar no trabalho? Não, então. Não dá emprego para aquela pessoa lá. Não é porque tem medo da pessoa chegar atrasada, não é por causa da qualidade de vida da pessoa. Eles falam, não, você não pode ficar 2h30 do seu dia para chegar ao trabalho. Depois mais 2h30 para voltar. Perder 5 horas, 6 horas do dia dentro de um ônibus no engarrafamento. Sabe, a questão é uma questão de qualidade de vida. Né? Não, você precisa trabalhar e ainda instrui o funcionário. Você tem que arrumar um emprego próximo do seu trabalho, da sua casa. Você não pode perder 2h30, 3 horas da sua vida para chegar ao seu trabalho, depois perder mais 2 horas, 3 horas para voltar para sua casa. Eu já vi, né, gente, funcionário que o cara mora num determinado local, aí o cara acorda 4h30 da manhã, 5 horas da manhã, para conseguir chegar no trabalho, para poder estar lá trabalhar às 9. Aí trabalha o dia inteiro, 6 horas. Ele encerra o expediente dele, volta para casa, chega em casa 9h30, 10 horas da noite. Mas que vida que esse cara tem? O cara sai do trabalho 6 horas da tarde, chega em casa 9h30 da noite. É chegar, comer um negócio, tomar um banho e dormir. Não tem nem tempo nenhum para ficar com a esposa, com o filho, com ninguém. Acabou o dia do cara. O cara perde 6 horas do dia dele dentro de um ônibus. E a empresa, então, igual eu estou falando, não é que a empresa precisa. Então, o que a empresa tem que fazer? Comprar um apartamento para o cidadão para ele trabalhar? Não, lógico que não. Mas se preocupar com isso, Se preocupar. Se cada empresa se preocupar em empregar as pessoas que moram ao seu redor, cada empresa tiver a sua preocupação, resolve o problema do todo. O problema é que a empresa nenhuma se preocupa com isso. Empresa nenhuma se preocupa com isso. Subindo mais, resolveu seus problemas de fisiológico, segurança. Outra necessidade, sociais. Todo funcionário, todo ser humano, ele tem necessidade de ter a sua vida social. Ele trabalhar numa empresa que ele percebe que ele tem bons relacionamentos com seus colegas, que ele participa dos grupos. Nós temos uma necessidade, gente, de participar de grupos. Ninguém vive sozinho, isolado. Ninguém. Faz mal para o ser humano. O ser humano ele foi feito para viver em grupos, viver em sociedade. Então, o RH tem que se preocupar, perceber que um funcionário ele está isolado, ele não participa dos grupos. Não tem toda a empresa, não tem toda sexta-feira aquele happy hour. Tem uns grupinhos. O pessoal vai chegando sexta-feira, 5 horas. Né? O pessoal costuma sair para sentar num barzinho, bater um papo. Tem uns grupinhos ali. Participar do grupo do WhatsApp da empresa. Então, se o RH percebe que determinado funcionário está meio isolado, não está no grupo do WhatsApp, não está naquele grupinho do happy hour de sexta-feira, vive meio... Tá, então tem que procurar saber o que está acontecendo. Por quê? Por que aquele funcionário está isolado? O que está acontecendo? O problema é dele, o problema do grupo com ele... Sabe? Então, a empresa tem que procurar mecanismos de socializar todo mundo. Sabe? Tem que procurar mecanismos. A empresa tem que estar preocupada com os grupos que são formados dentro da empresa, ajudar as pessoas a ter um bom relacionamento interno. Porque se o grupo não tem um bom relacionamento interno, se os colegas não estão dando certo um com o outro, as pessoas estão cada vez mais se afastando umas das outras, gente, não tem a menor condição daquele
daquele grupo, daquela equipe, dar resultado para a empresa. Então, a empresa precisa prestar atenção, entender o que está se passando, o que está acontecendo. Isso é uma função do RH da empresa, das lideranças, né? As lideranças têm que se preocupar com isso. E aí, você atendendo também essa necessidade, está participando dos grupos, está tendo uma vida social, o ser humano passa a buscar necessidades de estima, de autoestima. Ser reconhecido no trabalho, ter mais prestígio no trabalho, ter mais poder, a empresa delegar mais funções para você, né? Então, aqui, gente, nesses dois aqui, deixa eu dar exemplos aqui, pegando essas duas necessidades aqui, que são importantíssimas, e volto a dizer, são coisas fáceis da empresa fazer. A empresa não precisa gastar dinheiro. O que eu já percebi aqui, pegando esses dois aqui, o que eu já percebi aí nas empresas por onde eu passei, que eu já dei consultoria, que eu já trabalhei, eu já vi isso funcionando na prática e que eu já vi que certas empresas não faziam e gerava problemas, sabe? Primeiro, reconhecimento. Eu já vi empresas aí que, por mais que o funcionário trabalhe, ele nunca é reconhecido. Gente, isso é uma coisa... Deixa eu falar para vocês uma coisa que eu vi numa empresa uma vez, que eu estava dando uma consultoria. Eles fizeram uma pesquisa interna com todos os funcionários e nessa pesquisa interna o cara tinha que responder um questionário com diversas perguntas. Uma das perguntas era o seguinte: o que você espera da sua empresa? O funcionário respondeu: o que você espera? Gente, por incrível que pareça, eu não estou brincando, 80% das pessoas, sabe o que responderam? Reconhecimento. Olha para você ver, enquanto você fica esperando assim, que o funcionário vai responder: eu quero aumento de salário, quero ser promovido. Não. O que 80% dos funcionários daquela empresa responderam? Eu espero reconhecimento no meu trabalho. Isso aí, gente, pensa você, todos nós pensamos assim, você quer trabalhar, você quer se dedicar, quer ralar, quer correr atrás, mas quer ser reconhecido pelo bom trabalho que você está prestando. Então, em primeiro lugar, quantas empresas eu já vi por aí que o cara rala, trabalha, o cara desempenha um excelente papel lá dentro e não tem o menor reconhecimento, nenhum agradecimento. Sabe, reconhecimento aqui que eu falo, não é chegar e pagar dinheiro. Gente, o que custa para a empresa, num dia que tiver uma reunião, o diretor chamar o funcionário lá na frente? Eu queria aproveitar o momento aqui, pessoal, chamar o funcionário fulano de tal aqui, que eu queria uma salva de palmas para ele, porque ele, esse mês, bateu suas metas, ele fez um trabalho espetacular, conquistou novos clientes. O trabalho dele esse mês foi importantíssimo para o desenvolvimento da empresa. Então, eu queria, gente, uma salva de palmas. Todo mundo aplaudir. O funcionário se sente bem com isso. O funcionário vai chegar em casa, vai comentar com a esposa. Bem, hoje lá no meu trabalho, o diretor me chamou lá na frente, pediu uma salva de palmas para mim, todo mundo bateu palma para mim. Sabe, isso faz bem para o ego da pessoa. Importantíssimo, a pessoa está trabalhando e está sendo reconhecida. Porque senão o que vai acontecer? Vai causar desmotivação. O cara vai pensar: gente, por mais que eu rale, que eu trabalho, ninguém chega, mas não me dá nem os parabéns. Não dá, sabe? Não dá nem um aperto de mão. Fala: meus parabéns, você está trabalhando muito bem. Nem isso. Então, o que eu estou falando aqui, nada disso que eu estou falando, gente, precisa da empresa chegar e fazer um investimento financeiro alto, não. É uma questão de prestar atenção no seu funcionário, reconhecer seu funcionário. E quando eu falo aqui também uma coisa importante, gente, e às vezes quando tiver que chamar a atenção, até a forma de você chamar a atenção tem envolvimento com isso aqui. Que eu falei na aula passada, você tem obrigação de chamar a atenção do seu funcionário. Seu funcionário não está fazendo a coisa como deveria, né? Então tem que reconhecer quando faz um bom trabalho, tem que chamar a atenção, tem que corrigir quando não faz um bom trabalho.
E, às vezes, até a forma de você corrigir está envolvido com isso que eu estou falando aqui, ué. Eu não falei lá do exemplo lá do Paulo Freire, quando ele ia chamar a atenção do Mário Sérgio Cortella, o Mário Sérgio Cortella era feliz com aquilo, que era um momento dele aprender. A empresa, sabe, chamar a atenção e ensinar o funcionário é um momento de aprendizado, mostrar para o funcionário o que ele precisa aprender e reconhecer na hora que for, né, que ele realmente tiver um desempenho bom. E outro, delegar poder, pior coisa que tem é o funcionário não ter poder nenhum de tomar nenhum tipo de decisão dentro dele. Tudo que ele tem que fazer dentro da empresa, fazer para o cliente lá, depende do aval do diretor. O diretor tem que assinar embaixo. Ele não tem liberdade. Então, as empresas modernas hoje já estão descentralizando o poder. Eu sei que tem certas coisas que ainda precisam ficar, o poder, a decisão ainda está na mão do diretor, algumas coisas. Mas tudo que a empresa puder delegar, o funcionário perceber que ele tem o maior poder de decisão, que determinadas decisões ele mesmo pode tomar sozinho, a empresa precisa controlar, tá acompanhando, vendo, né? As decisões que ele está tomando, se realmente está no caminho certo, e dá poder, e dá incentivo. Beleza, fulano, tá certo, você tomou a decisão correta, é isso mesmo que a gente espera, continue assim. Tomou alguma decisão errada, chama e mostra para ele, olha, peraí, não é bem por aí, o caminho não é esse, vamos conversar. Deixa eu te mostrar aqui, eu acho que aí, nesse caso, você poderia ter tomado uma decisão diferente, ensinar o funcionário, mostrar para o funcionário e dar poder para ele, dar prestígio para ele. Sabe, isso faz bem para a pessoa. Se a pessoa não tem isso, causa uma desmotivação, olha lá, falta de reconhecimento, falta de poder, falta de prestígio. E aqui, gente, ó, uma coisa que eu acho interessantíssima, que eu já vi as empresas fazerem, e que para o funcionário isso tem um valor que você não imagina. Ter contato com o diretor da empresa, com os diretores da empresa. Então, de vez em quando um determinado setor faz um trabalho bem feito, gente, o presidente da empresa, o diretor da empresa, ir lá pessoalmente no setor, abraçar um a um, pegar na mão de um por um e agradecer. Sabe? O que isso custa para a empresa? Zero. Eu estou falando aqui, gente, de ações que não custam nada ou custam muito pouquinho. Sabe o que um diretor pode fazer, que eu já vi fazer e tal, que dá resultado? Quando um setor faz um trabalho espetacular, um setor lá bate suas metas, um setor faz alguma coisa lá que conquista um cliente importante para a empresa, aquilo vai trazer um retorno muito grande para a empresa. O que custa para o diretor, para a empresa? O diretor ir lá, parabenizar todo mundo e falar, gente, pessoal, ó, em retribuição, essa semana, sexta-feira, eu vou fazer questão de ir almoçar com vocês e vou pagar o almoço de vocês. Gente, o pessoal vai à loucura. As pessoas ficam loucas. Todo mundo, todo ser humano que eu conheço quer almoçar com o diretor da empresa. Quem não quer? O que eu estou falando aqui? Não é que o diretor tem que ficar a semana inteira almoçando com o funcionário, não. É um dia que o setor fizer um trabalho bem feito, o diretor ir lá pessoalmente, parabenizar um por um, dar um abraço em cada um, dar um elogio a cada um, falar, gente, ó, eu estou muito satisfeito com o trabalho de vocês. É isso que a diretoria espera do setor de vocês. Vocês estão no caminho certíssimos. Continuem nesse caminho, que nós vamos longe. A nossa empresa está precisando realmente de profissionais como vocês. Cara, mexe com o ego de todo mundo. E a empresa falou, ó, e inclusive sexta-feira eu vou fazer questão de ir pessoalmente almoçar com vocês e vou pagar o almoço de vocês. Gente, para esse trabalhador é a glória. Isso eu já vi. O camarada vai falar assim, meu Deus, que diretor bacana que a gente tem. O cara vai pagar meu almoço. O cara vai chegar em casa, vai contar para a família inteira. O cara vai chegar em casa, vai ficar louco, vai falar, meu bem, você não imagina quem teve hoje lá no meu setor. A mulher vai falar, quem? O presidente da empresa. Ela fala, você está brincando comigo? Você vai querer dizer que o presidente foi lá e me abraçou.
A mulher vai falar, duvido. Cara, aqui, bem, eu ainda tirei uma selfie com ele, eu vou mostrar aqui, ó. A selfie que eu tirei com o presidente, a mulher vai olhar e vai falar assim, que é isso? Você tirou uma selfie com o presidente da empresa? Sim. Não, bem, tem outra coisa. Sexta-feira nós vamos almoçar com ele. Todo mundo vai falar assim, você tá ficando louco, que é isso? Almoçar com ele. Porque não é comum. E é uma coisa que deveria ser comum. Não é? O que custa o cara descer do pedestal um dia para reconhecer o trabalho do setor e um dia ir almoçar com o setor, tirar a selfie com todo mundo, tirar uma foto, botar no Facebook. Gente, o que o povo mais... Gente, isso é uma coisa que traz uma motivação para o funcionário. O cara postar uma foto no Facebook com o presidente da empresa, tirando uma selfie no almoço com o presidente da empresa. Todo mundo vê aqui e fala, nossa, você almoçou com o presidente da empresa? Sim. Foto no Facebook. O que isso custa para a empresa? Gente, um almoço desse, pega um setor, leva para almoçar, é um dinheiro que não representa nada para a empresa. A empresa vive gastando dinheiro desnecessário com propagandas que não funcionam. A empresa vive investindo dinheiro em coisas erradas que não trazem retorno nenhum para a empresa. Muito melhor investir num almoço com uma equipe. Um almoço com o pessoal de uma equipe lá da empresa, de um setor. Vai custar baratinho para a empresa e aquele setor vai dar o sangue dele para continuar produzindo. Os outros setores vão ver aquilo, vão falar, gente, vamos trabalhar também. Nós também queremos ir almoçar com o diretor da empresa. Nós também queremos o diretor aqui abraçando a gente. Todo mundo vai se motivar. Né? Traz uma autoestima para a pessoa. E quanto que isso custa para a empresa? Zero, ou quase nada. Muito pouco investimento. Muito melhor que investir em outras ferramentas, outras coisas aí que não vão dar retorno nenhum. E por fim, gente, a autorrealização. As empresas, elas precisam estar preocupadas com a autorrealização do funcionário. Perceber que o funcionário está ali trabalhando, realizado com a vida dele. Isso não necessariamente, gente, está ligado ao cara ser promovido. Porque às vezes a gente está subindo, assim. Aí chega e mostra lá em cima a autorrealização. Ah, o cara chegou a ser diretor da empresa. Não. Eu conheço muitas empresas aí que os funcionários são lá assistentes, estão lá embaixo, lá, e estão todos realizados ali naquele trabalho. Porque a empresa... Eu não mostrei, gente, eu vou até mandar de novo aquele vídeo do Valdez, do Vig, ele falando que ele estava prestando uma consultoria numa empresa, que o diretor da empresa falou, Valdez, eu estou preocupado com o sonho individual de cada um dos meus funcionários. Ele falou, como assim? A nossa empresa, nós nos preocupamos em ajudar o funcionário a realizar seus sonhos. Se eu conseguir ajudar o funcionário a realizar o sonho dele, ele vai conseguir ajudar a empresa a realizar o sonho dela. É uma troca. Então, a primeira coisa, o cara falava no vídeo, a primeira coisa, quando o funcionário vem trabalhar aqui, a primeira coisa, eu converso com ele e eu quero saber quais são os seus sonhos. Porque a nossa empresa vai procurar fazer algo para ajudar o funcionário a realizar o seu sonho. Sabe? Se a empresa ajudar o funcionário a realizar o sonho dele, ele vai lutar pelos ideais da empresa. Então, gente, essa autorrealização, né, na verdade, ela é uma soma de tudo isso aqui. Se alguma dessas necessidades aqui não estiverem sendo atendidas, você jamais vai conseguir fazer com que o funcionário se autorrealize. Né? Então, você tem que tomar os cuidados mais básicos, pegar lá, perceber. O cara está trabalhando feliz aqui, está comendo bem, está se alimentando bem, ele está demonstrando que ele dorme bem, ele está revigorado aqui no trabalho. A segurança da pessoa, onde ela mora, como é que ela faz para chegar aqui, ela passa em algum lugar perigoso. A atividade que ela exerce traz algum perigo para a vida dela, ela tem que ir a locais perigosos. O que a empresa pode fazer? Como é que a gente pode amenizar isso aí? Os funcionários estão tendo
bons relacionamentos entre si, está todo mundo participando dos grupos, tem um grupinho do WhatsApp, tem um grupinho do futebol, tem um grupinho do happy hour da sexta-feira, está todo mundo participando, tem alguém isolado, não tem, está todo mundo feliz aqui com, né, com os ambientes de trabalho, né? Está todo mundo tendo o seu reconhecimento do seu trabalho, prestígio no trabalho, né? Os nossos funcionários estão demonstrando que eles estão se autorrealizando. Então, tem que fazer pesquisa de isso aqui, gente, se resolve com pesquisas de clima, entender o funcionário. E aí, como eu falo, só para encerrar, como eu falei lá no início, não há necessidade da empresa dar dinheiro para o funcionário, promover funcionário, não é sair promovendo, sair aumentando o salário, é se preocupar. O que está faltando, o que não está sendo atendido e como que a empresa pode fazer um trabalho para procurar atender. Porque o simples fato de você estar preocupado com isso, está tentando ajudar o funcionário, já gera valor. Já sabe, o funcionário já percebe, não, pelo menos a empresa está preocupada comigo, que bom, né, que joia. Chega em casa, comenta positivamente com a família. Não, gente, nós estamos passando por essa fase, mas hoje eu tive uma reunião com o diretor, ele está preocupado e falou que vai ver o que pode fazer para nos ajudar. Já ameniza o problema, não é? Olha que fantástico, professor. Gente, mas não é bonito isso? E não falta isso nas empresas, um carinho. É uma questão de ter carinho com o funcionário. Não é, dona Raquel Rosa? Seu Matheus? Queria ouvir de vocês aí, alguém de vocês aí, que tivesse algum depoimentozinho para falar, realmente, professor, lá na empresa que eu trabalho é assim, ou na empresa que eu trabalho não é assim. Sabe? Outro dia, uma vez, eu falando sobre isso numa turma, uma aluna falou, professor, lá na nossa empresa, sabe o que acontece? Uma vez por mês, o vice-presidente do nosso setor, né, não sei se era o setor de produção da empresa, ela falou, o vice-presidente de produção da empresa, que é uma empresa grande, ela falou, o vice-presidente vem uma vez por mês, toda sexta-feira, uma vez por mês, pega a gente e leva a gente com happy hour. Não é que toda vez ele paga a conta, não. De vez em quando, quando acontecem umas coisas muito boas, tal, de vez em quando ele paga a conta, mas ele vai com a gente, o pessoal fica louco. Né? Imagina você, num happy hour, tomando chopp com o vice-presidente da empresa, tirando selfie com o cara. Imagina, funcionário lá com o vice-presidente tirando a selfie, postando no Facebook. A menina falou, professor, e realmente, o senhor está falando isso aí, realmente eu percebo, o pessoal fica louco. O pessoal chega aquela semana, assim, que ele fala, nossa, essa semana, eu acho que nós vamos sair com o vice-presidente. Todo mundo fica louco no trabalho. Nossa! E aí, daí a pouco, vem o vice-presidente lá no setor, gente, ó, essa semana tá firme, né? Shopping, sexta-feira. Todo mundo fica louco. Sabe? Todo mundo fica louco. Aí chega sexta-feira, 4h, já vem o vice-presidente, passa o resto do expediente ali, já no setor ali, conversando com todo mundo, sabe, um momentozinho mais íntimo com o vice-diretor da empresa. E aí, daí a pouco, sai pessoal, vai para um lugar, ouvir uma música ao vivo, quando a gente... Antes do coronavírus, aí ia o pessoal com o vice-diretor, sentava lá, tomava um chopp, conversava, batia o papo, vice-diretor contava piada, aquele momento de descontração, e nem sempre, não é que ele pagava a conta sempre, não, de vez em quando ele dava um tantinho a mais ali, mas só do fato do pessoal já estar ali, com o vice-presidente da empresa, tirando selfie com ele, postando no Facebook, no Instagram, sabe? A menina contou que, sabe, o pessoal ficava louco com aquilo, que bacana, o nosso vice-presidente vem cá tomar chopp com a gente, sabe? É um prestígio, né? Nós falamos ali de prestígio, sabe? A pessoa precisa ter isso. Agora, imagina essas empresas que o cara nunca vê o diretor, nunca vê vice-presidente, presidente muito menos, ele nunca vê, não tem contato, nem sabe quem que é o presidente da empresa, nem sabe quem são os diretores da empresa.
mal conhece o gerente. Ué, qual a motivação que você tem em trabalhar num local desse? Pessoal, olha só, vou só falar só mais um pouquinho, nem vou dar intervalo hoje não, porque vocês viram, eu gosto de perder um tempo com esse assunto, porque realmente esse assunto, eu acho ele de extrema importância na vida de um líder. O líder que entende esse assunto aqui, traz para dentro da sua vida e realmente segue isso aqui, bota esse troço debaixo do braço e leva isso aqui. Ele vai ser um bom líder. Os liderados deles vão seguir esse camarada pro resto da vida. Vão querer sempre trabalhar com essa pessoa. Tá? Então, acho que você sempre deve... Eu vou mandar um vídeo para complementar e estudem mais esse assunto. Sempre que vocês verem em qualquer lugar aí, tal pirâmide de Maslow, pega e dá uma lida. Porque, igual aqui, eu fiquei mais de uma hora falando de pirâmide de Maslow. E ainda não falei tudo que tem que falar. Porque a gente acaba esquecendo. Por isso que eu vou mandar o vídeo, que às vezes tem alguma coisa que eu esqueço de falar aqui, no vídeo a menina fala. E tem outros livros que falam de outra forma também, e complementam. Normalmente um autor fala de uma forma que vai complementando. Então, sempre, né, você vê alguém que vai fazer uma palestra aqui, naquela palestra o cara vai falar de pirâmide de Maslow, tenta ir na palestra para ver, porque o assunto é muito importante, quando bem usado, né? Porque, sabe, gente, eu, para falar a verdade, dona Raquel Rosa, Mateus, para falar a verdade, em algum momento lá do passado, as primeiras vezes que eu vi isso aqui, eu não fiquei tão entusiasmado com isso, não. Porque o próprio professor falou de uma forma muito simplória, né? Tem que atender a necessidade básica, tem que atender a necessidade fisiológica, o cara precisa comer e dormir. Aí tem que atender a necessidade de segurança, né? O cara tem que... Aí, beleza. Aí eu vi aquilo e falei, mas aí, né? O cara parou por aí. A empresa precisa atender as necessidades. Eu falei comigo, mas o que será que isso... Como é que eu vou aplicar isso? O que a empresa tem que fazer, então? A empresa tem que aumentar o salário dos funcionários? Como é que a empresa vai atender a necessidade? Sabe, eu já vi outras pessoas explicando isso aí e não botei muita fé, não. Um dia, depois de um livro que eu li, e aí eu vi uma vez, ouvi uma explicação que eu falei, opa, peraí, agora eu estou vendo um sentido. Agora o cara está falando, não, a empresa precisa prestar atenção, ajudar. Aí eu vi o exemplo dessa empresa que ajudou, que trouxe um cara para dar um curso de finanças pessoais. Aí, quando eu vi isso, eu falei, opa, isso aí é aquele negócio lá da pirâmide de Maslow. Não é que a empresa tem que pagar as dívidas dos funcionários, mas a empresa está se preocupando, ajudando o funcionário a sair da dívida. Aí é que eu comecei a abrir a cabeça para esse negócio da pirâmide de Maslow. Eu falei, eu não vou estudar isso mais aprofundadamente. Aí aqui, gente, ó, tem esses livros aqui, tem um monte de livro aqui. Todo livro que fala de liderança, de motivação, em algum momento, em algum capítulo, o cara fala de pirâmide de Maslow. Aí eu já li um monte de autores falando, e aí você vai entendendo como é que isso deve ser aplicado. E aí realmente você entende que isso tem todo um sentido, realmente, você perder seu tempo estudando isso. Vou falar só de mais uma teoria e já vou encerrar por aqui. Essa é mais rápida, tá? Essa é mais rápida. Teoria de McClellan. Essa é a chamada teoria das necessidades socialmente adquiridas de McClellan, que pesquisou padrões motivacionais em diferentes indivíduos, identificando 3 tipos de necessidade: realização, afiliação e poder. Então, isso aqui foi um pesquisador, esse cidadão aí, McClellan. Ele também passou anos da sua vida observando funcionários de empresa e observando o que lhes traz motivação. E quais são as necessidades que as pessoas buscam. E aí ele percebeu que as pessoas, de um modo geral, que as pessoas têm necessidades diferentes umas das outras. Nesse estudo dele, ele entendeu que umas pessoas
elas têm necessidade de realização, de se autorrealizar. Ela refere-se à necessidade de superar desafio, atingir metas. Aquelas pessoas que estão trabalhando, né, que a realização maior dela é ver que ela bateu a meta que a empresa estipulou, que ela superou os desafios que a empresa deu a ela, né? Tudo quanto é desafio que a empresa passa, ela consegue concretizar aquilo, consegue superar aquele desafio, bater sua meta, ela se realiza com aquilo, elas buscam isso. Outras pessoas, elas têm necessidade de afiliação. É aquela necessidade da socialização, de saber que ela pertence a uma empresa, que ela faz parte de um grupo, que o trabalho dela tem a ver com o trabalho dos outros, que ela se dá bem com seus colegas de trabalho, que ela tem ela enxerga a família, a empresa como uma outra família, tá? Então, as pessoas também têm essas necessidades. E existem determinadas pessoas que têm muita necessidade de poder. Elas querem realmente crescer, querem poder, não se satisfazem ficando ali embaixo, não, elas estão sempre... Tem pessoas, gente, eu dei um exemplo a semana passada, eu acho que foi aqui, se não foi, eu vou falar rapidamente, mas de uma menina que trabalhou lá na empresa que eu trabalhei, que quando a empresa foi promover ela ia para uma oportunidade que ela ia ser treinada para ser gerente de relacionamento, ela não quis. Ela começou a chorar. Ah, mas eu não quero. Ah, mas, fulana, a empresa está te promovendo. Você vai ter oportunidade agora para ser treinada para ser gerente de relacionamento, que era o cargo mais importante que tinha na empresa, era o gerente de relacionamento. Ah, mas eu não quero, eu quero ficar aqui, no meu cantinho, no meu computadorzinho. Eu adoro ficar aqui fazendo meu trabalho. Eu acho isso aqui muito importante que eu faço, não quero sair daqui, não. A empresa virou e falou, então, tudo bem, né? Bacana e tal, então, beleza. Muito obrigado, então continue lá, continue fazendo seu papel bem feito, beleza, a menina voltou. Ela não tem essa necessidade de poder, de crescer. E a empresa, gente, ela precisa desse tipo de pessoa também, né? Então, a empresa, você como empresário, como diretor, como gerente, como responsável por uma empresa, precisa também entender e separar as pessoas. Tem pessoas que realmente elas não têm, e eu conheço outras pessoas assim, elas não têm essa necessidade de poder, de crescer, de virar gerente, E tem pessoas que têm até medo. Ela falou, não, eu tenho medo de depois eu vir um gerente, vou fazer alguma coisa errada, vai trazer problema para a empresa, eu tenho medo de ser responsabilizada, prefere ficar lá. E a empresa, como eu falei, ela precisa de pessoas assim também, porque empresa nenhuma consegue promover todo mundo, não tem jeito. Uns vão ser promovidos e vão crescer, chegar a cargos mais importantes, mas a empresa precisa de pessoas lá para baixo. Sempre vai haver necessidade de pessoas, né, trabalhando nos cargos mais abaixo da empresa. Nem todo mundo vai ter condições de virar diretor da empresa. Tá? Então, precisa de você entender quem dentro da sua empresa tem esses tipos de necessidade, de realização, de pessoas que têm necessidade de afiliação e quais têm poder e quais têm necessidade de poder. Então, olha lá, só concluindo, 2 slidezinhos, já encerro. Em momentos diferentes, somos influenciados por necessidades diferentes, de acordo com a situação. E se você observar, ao longo da nossa vida, em momentos diferentes, parece que a gente tem necessidades diferentes, tá? Porém, cada indivíduo possui uma tendência dominante para uma determinada necessidade, desenvolvida ao longo da vida, a partir de sua história e experiências, englobando a família, a escola, a religião, a cultura na qual cresceu. E tais necessidades, mesmo no adulto, não são fixas e imutáveis, podendo ser apreendidas. Nós vamos mudando as nossas necessidades, aprendendo. À medida que você vai estudando, vai crescendo profissionalmente, suas ambições vão mudando, suas necessidades vão mudando. Pensando nesse sentido, o líder deve procurar entender quais são as necessidades dominantes das pessoas que lidera
naquele momento e tentar suprir aquelas necessidades que as pessoas estão demonstrando ter naquele momento. Então, olha lá, Davis e Nystrom, em 1992, assinalam que funcionários orientados para a realização dão valor a trabalhar com pessoas tecnicamente capazes e a receber uma avaliação detalhada de seu gerente sobre seu comportamento no trabalho, bem como são estimulados por discursos em que a tônica seja a superação de desafios e a busca da excelência. Importante também, ó. Como você deve trabalhar cada um dessas pessoas? É necessário que você consiga, dentro da sua equipe, separar quem, naquele momento, tem mais necessidade de realização. Então, olha lá o que eles perceberam. Para essas pessoas que têm a necessidade de realização, o gerente tem que ter um sistema de avaliação, dar feedback. Elas gostam disso. Em determinado momento, elas conseguiram concluir um determinado projeto, elas querem um retorno do seu líder, né? O líder chega, chama aquelas pessoas e dê um feedback para elas, ó, vocês estão no caminho certo, agora, ó, eu quero que vocês corrijam isso, isso e isso. Da agora para frente, pessoal, vamos tomar cuidado, isso eu não quero que aconteça de novo, tem que fazer isso. Ó, e parabéns pelo desempenho, por isso que vocês fizeram. Faça uma avaliação, dê um retorno para essas pessoas, elas se sentem bem com isso, né? E mostrar para elas que elas estão conseguindo superar seus desafios e botar na cabeça delas que elas têm que buscar a excelência. Isso motiva essas pessoas. Pessoas com motivação para afiliação trabalham melhor quando elogiadas por atitudes de cooperação, valorizando trabalhar entre amigos. Então, valorizar para esse tipo de pessoa, valorizar o trabalho em equipe, elogiá-las por estar trabalhando bem em equipe, reconhecer quando elas fizerem um trabalho bom em equipe. E indivíduos que, com orientação para o poder, buscam criar um impacto em suas organizações, assumindo riscos ao fazê-los. Então, são desafiadas, né, com as novas condições que são lhe dadas, elas estão buscando crescer dentro da empresa, né? Estão buscando poder, então, né, saber delegar poder para essas pessoas, que isso motiva elas, né? Então, basicamente, era isso. Tem mais um pouquinho, peraí. Analisando os diferentes perfis, os autores nos dão algumas considerações importantes. Isso aqui também é importante, ó. Por exemplo, um indivíduo com grande necessidade de realização... Então, ó, vamos lá, isso aqui é importante, ó. Um indivíduo com grande necessidade de realização não será necessariamente um bom gerente, pois estará interessado na eficácia com que trabalha e não em influenciar os outros a ter um bom desempenho. Olha, a conclusão que eles chegaram desse estudo aqui, McClellan. Essas pessoas que têm muita necessidade de realização, de cumprir suas obrigações, de serem desafiadas, de bater suas metas, não necessariamente será um bom gerente, porque elas estão mais preocupadas em cumprir suas obrigações, em bater suas metas, e elas têm está pouco interessado na eficácia com que trabalha e não em influenciar os outros a ter um bom desempenho. Ela está mais preocupada com o seu próprio desempenho do que com o desempenho do grupo. Então, é importante também você ter isso na cabeça, saber avaliar isso, né? Existem indicações de que uma necessidade de moderada para alta de poder, combinada com uma necessidade baixa de afiliação, por sua vez, contribui para o desempenho gerencial, pois a alta necessidade de poder cria o desejo de ter influência sobre os outros, e a necessidade baixa de afiliação permite que ela tome decisões difíceis, sem o receio de que não gostem dele. Olha que coisa importante, ó. Vou dar uma dica importante. Isso aqui, gente, você precisa saber identificar as pessoas que têm essas necessidades para você trabalhar isso na pessoa, tá? Trabalhar isso na pessoa.
Sabe por quê? Realmente eu também já observei isso. Em mim, em colegas de trabalho, pessoas que têm muita necessidade de afiliação, de pertencer a grupos, de se dar bem com colegas de trabalho, elas têm um pequeno problema ao ser promovidas a gerente. Não é que não serve para ser gerente, não. Mas a empresa precisa trabalhar isso nela. Porque, o que ele está falando aqui? Ela tem medo de tomar, quando é promovida a gerente, né? Você dá poder para ela tem uma certa dificuldade de tomar a decisão com medo de que as pessoas não vão gostar dela mais. Elas têm muita necessidade de afiliação, de pertencer ao grupo. Aí, a partir do momento em que ela é promovida a gerente, ela tem receio de ter que chegar e dar uma ordem, tomar uma decisão, chamar a atenção de uma pessoa, e que as pessoas podem passar a não gostar delas. Então, é preciso você entender essas necessidades para saber trabalhar esses conceitos dentro de cada pessoa, dentro de cada um, né? As pessoas que têm necessidade de realização, elas têm certas necessidades. Quem tem muita necessidade de poder, elas têm outros tipos de necessidade. Pessoas que têm necessidade de afiliação, também têm outros tipos de necessidade. E você precisa aprender a trabalhar isso dentro da sua equipe, para que, no final, o resultado seja o esperado. Gente, a próxima aula tem um outro assunto que eu gosto muito também, que é a teoria do estabelecimento de metas. Eu acho isso aqui muito bacana, tá? Existem critérios para você saber criar metas. Essas metas, elas motivam também as pessoas, mas quando criadas de uma forma, dentro de uma certa metodologia. Tá? Então, a próxima aula eu perco um tempo também falando dessa teoria das metas, mas ela é muito importante, muito bacana, e quando mal utilizada traz desmotivação, e quando bem utilizada traz muita motivação para as pessoas. Deixa eu só tirar uma foto, não saiam ainda não, esqueci de tirar a foto de vocês aqui, só aproveitar que ainda tem aí alguns já saíram, acabaram saindo mais cedo, mas tem um grupinho ainda, só tirar uma foto, eu vou liberar vocês. Vai, professor, eu tô fazendo pose. A foto de aniversário da Esther. Parabéns pra você. Querida, aproveita bastante aí o seu aniversário. Obrigada, professor. O dia. Gente, espero que vocês tenham achado legal aí essa teoria de Maslow, que realmente ela é bacana. Espero que tenha sido proveitoso. Esther, mais uma vez, parabéns para você, minha querida. Gente, todo mundo liberado, tá? Na próxima aula a gente dá sequência aí, já está indo aí para a parte final da matéria. Fiquem com Deus, uma excelente semana para todos vocês. Muito obrigado pela participação, fiquem com Deus aí.